Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, amados paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, hoje, terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum, nós vamos escutar o Evangelho proposto para esta terça-feira. Depois iremos fazer uma pequena reflexão. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, versículos que vão do 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Irmã querida, querido irmão, que alegria aqui podermos nos encontrar nesta terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Que mensagem nós podemos tirar deste texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, para nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades? No início do texto, nós vimos as autoridades, os fariseus e alguns partidários de Herodes, para apanharem Jesus em alguma palavra. Eles assim viviam, tentando pegar Jesus num deslize qualquer. O enviado de Deus, o enviado do Pai, a sabedoria por excelência. No entanto, essas autoridades viviam 24 horas por dia tentando pegar Jesus num deslize qualquer. Nós vimos as autoridades, num primeiro momento, elogiando Jesus. Quantos elogios! Gente ruim sempre assim procede. Quando uma pessoa quer nos pegar, num deslize qualquer, numa situação qualquer, estas pessoas não chegam logo atacando, dizendo você é isso, você é aquilo outro. Geralmente, gente ruim, falsa, chega em primeiro lugar, num primeiro momento, tecendo elogios e mais elogios. Você é bom nisso, é bom naquilo, tarará. Sei se os senhores e as senhoras já perceberam isso. Então assim fizeram com Jesus. Eu vou até repetir estes elogios. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Então vejam quantos elogios. Agora vem a tacada. O tapete agora será puxado.
Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Então, é lícito ou não pagar o imposto a César? Aqui está a ratoeira. E continua Jesus dizendo, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E Jesus pergunta, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles vão dizer, de César. E aí vem a célebre palavra de Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E diz que eles ficaram admirados. E admirados por quê? Eles que queriam pegar Jesus, Jesus devolve, a ratoeira também para eles. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele pergunta de quem é a inscrição, a imagem que se encontra naquela moeda. Aí eles vão dizer de César. Então dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Pague o imposto. Já que a moeda pertence a César, porque contém a imagem dele, nós pertencemos a Deus. Por isso que ele vai dizer, dai a Deus o que é de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se aquela moeda com a imagem de César pertence a César, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nossa pertença primeira, maior, é a Deus. Mesmo César, querendo ser divino, que tinha também essa pretensão, mas ele é humano, como eu, como você, como todos nós. E como humano, César também pertence a Deus. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pertencemos primeiramente a Deus e não a César. Mas já que a moeda tem a imagem de César, dai a César o que é de César. Gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto, e aqui a gente termina. O imposto. No Brasil, na nossa amada e idolatrada terra chamada Brasil, nós somos um dos países que temos uma das maiores cargas tributárias. Quem ainda não viu um ou outro se queixando por causa dos altíssimos impostos que nós temos e pagamos. Mas o problema está no pagar os impostos? Dai a César o que é de César. Estava em jogo era o imposto. Mas o problema está no pagar os impostos? Quem sabe não. O problema está em um outro canto, em outro lugar. O problema está na má aplicação dos impostos. E Jesus, na sua sabedoria, a sabedoria por excelência, ele já sabia também disso. Que o problema não estava em pagar o imposto a César, os impostos a César, mas na sua aplicação. No Brasil, nos outros países, não é diferente. O problema também aqui se encontra. Não no pagar, e sim na aplicação. Mesmo como brasileiros, tendo uma das maiores cargas tributárias, mas nós percebêssemos nossos impostos bem aplicados na saúde, na segurança, na educação. Agora, com essa pandemia, e infelizmente nós chegamos a ver nos meios de comunicação o desvio de finalidade disto, daquilo outro, desvio de dinheiro. Era para comprar isso, não comprou, ou determinada compra superfaturada. Nós estamos fartos de ver cenas assim, dos recursos públicos sendo mal aplicados,
direcionados. Então o problema, primeiro, maior, não está no pagar, e sim na aplicação. Nós que somos dessa região, Serra Talhada, que frequentamos muito Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde, alguns atravessam para o estado vizinho da Paraíba, a PE, que nos dá acesso a Triunfo. Quanto buraco, quanta buraqueira. Todo ano você paga imposto. Todo ano nós pagamos. Quem tem um carrinho, uma moto, sabe disto. E nós pagamos para quê? Para que estes recursos, estes impostos sejam bem aplicados, direcionados. Nossas estradas, principalmente as estaduais, misericórdia. Eu sou triunfense e santa cruzense ao mesmo tempo. Hoje penso inúmeras vezes antes de ir àquelas cidades, visitar pessoas amigas, familiares, porque a coisa está feia, um absurdo. Quantos e quantas passando por esse trecho ainda não se perguntaram: e cadê o imposto que pago? E impostos caros. Então, mais uma vez, repito e reforço, Jesus já sabia que o problema não estava no pagar, como todos nós também, homens e mulheres conscientes, devemos saber que o problema não se encontra no pagar o imposto ou os impostos, e sim na aplicação, ou nas aplicações dos impostos. Aqui onde se encontra o problema. Você, meu irmão, minha irmã, o padre que lhes fala, nós ficaríamos imensamente felizes, mesmo sabendo da alta carga tributária, mas nós ficaríamos felizes, alegres, vendo estes impostos altos, caros, sendo bem aplicados. Não, nós pagamos uma carga muito alta, mas o meu imposto, os nossos impostos, olha aí, bem aplicados na saúde, na educação, na segurança, nas estradas, como falei, e em muitos outros aspectos, em muitas outras situações. Então, esta é a lição, estas são as lições que Jesus nos passa, ou nos passam, né, as lições, a partir deste texto sagrado que nós acabamos de escutar e também de refletir. Concluamos este nosso momento rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira para todos e muito obrigado.